Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos na 15ª gota dessa série Dependência Emocional. Estamos falando um pouco sobre o Salmo 63. Esse salmo tem sido realmente uma graça, um presente de Deus para a minha vida, porque cada momento que eu ouço alguém falar dos salmos, meu coração vibra porque eu sei que vem coisa boa. Na verdade, quando eu ouço alguém falar da palavra de Deus, eu sei que vem coisa boa. Ainda que eu não fosse um cristão como sou, ainda que eu acreditasse na Bíblia como acredito, se eu fosse uma pessoa que não tivesse nenhuma crença na vida, ainda assim, intelectualmente eu gostaria de passar para você que a minha decisão seria ler sempre a Bíblia. Por quê? Porque se a Bíblia não fosse para mim um elemento de fé como é, ela seria um espaço de muita sabedoria para a existência humana. Mas graças a Deus que eu creio na Bíblia como a palavra de Deus, como a voz de Deus para minha consciência. E quando eu leio a Bíblia, eu ouço Deus falando comigo. A minha experiência tem sido essa. Eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, eu oro, eu falo com Deus. Então no Salmo 63, quando ele fala do versículo 5, como de saborosa comida se farta minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. O salmista está dizendo que ele está conseguindo vencer esse processo de dependência por qualquer outra coisa na vida, e ele tem buscado tremendamente em todos os sentidos, inclusive com o paladar. Já falamos das mãos, da audição, do olfato, já falamos da visão. Mas veja que ele está falando que ele degustou a presença de Deus, a palavra de Deus, como uma comida saborosa. E ele fez isso com tanta fome, com tanta gana, com tanta vontade, que ele está se sentindo alguém com muita fartura. E os lábios dele, a boca dele começa a agradecer, louvar, elogiar a Deus. Então, esse processo de desapego, de desconstrução do vício, esse processo de entendimento, de assimilação, esse processo de percepção do excesso de apego emocional, de como se tornar uma pessoa menos grudenta, menos dependente, alguém que se amarra, se agarra, se liga, se conecta de forma tóxica ao outro, como se fosse um sentimento objetificado, apegado demasiadamente, grudado, alguém que não consegue viver sem, perdido nos seus sentimentos e nos seus comportamentos, perdido na sua forma de enxergar e de auto-olhar-se, uma percepção totalmente distorcida de quem é. Olha, quando nós falamos desse apego, desse desastre, eu diria que da alma, essa imaturidade da consciência, eu estou falando no fundo, de alguém que precisa de uma libertação. Às vezes nós não usamos muito determinadas palavras, elas caem em desuso simplesmente porque alguém a usa de forma errada. Mas na minha perspectiva, o que eu tenho entendido com esse processo de dependência emocional é que eu preciso me libertar. Então, quando eu percebo esse apego excessivo, esse vício, essa dependência, eu preciso demonstrar de forma estrutural que eu não sou alguém que vivo em função de, que eu vivo por causa de, ou que sem alguém eu não posso ter qualidade de vida. Eu preciso de uma aprovação, de uma autoaprovação, eu preciso de uma aceitação, de um reconhecimento por mim mesmo, e eu penso que isso vem com o entendimento da palavra de Deus, porque a Bíblia diz quem eu sou. Então, por causa disso, por consciência de que eu sei quem eu sou em Cristo, eu preciso me aprovar, eu preciso me aceitar, eu preciso reconhecer que sou filho de Deus, eu preciso aprender a lidar com as situações da vida, com as circunstâncias da vida, eu preciso aprender a lidar com os sims e nãos da vida, eu preciso acreditar no meu próprio valor, que Cristo morreu na cruz por mim, eu preciso entender que há em mim uma capacidade de tomar decisão, de fazer cisões. E eu gosto dessa palavra cisão, essa ruptura, esse separar-se. Então fazer essa escolha já é um processo de entendimento, de articulação, de planejamento da cisão, da ruptura com a dependência emocional. Então, gente, antes mesmo de querer ser conquistado por alguém ou excessivamente conquistar alguém todos os dias a ponto de fazer coisas que eu nunca nem imaginei na vida, eu preciso conquistar a mim mesmo.
Eu preciso buscar esse prêmio da recompensa, que é a presença de Deus. É um prêmio, é muitas vezes esse entendimento de romper com as estruturas que me detonam, é tirar, desarmar todas as dinamites que estão me implodindo, me jogando para dentro, me trancando, me tornando submisso, inseguro, sem percepção, uma pessoa frágil, incapaz, inadequada, sem força, alguém que não consegue ser orientado pela normalidade, alguém que é justamente conduzido a vida toda por Deus, mas talvez lá atrás alguma coisa foi responsável por essa dependência. E eu preciso, gente, eu preciso satisfazer as minhas necessidades em Deus e ter as minhas necessidades em Deus. Eu preciso resolver as minhas demandas internas, o meu olhar interno e externo. Eu preciso caminhar comigo mesmo por um tempo sozinho para que eu entenda a importância de ter uma paz, uma comunhão comigo mesmo. Eu queria te dizer que nessa 15ª gota, o desejo do meu coração, já estou praticamente finalizando essa série, mas o desejo do meu coração é que você se valorize, que você tire o preço que você tem, coloque valor, porque você não tem preço. O preço que você tem foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Oh Deus, obrigado, Pai, por meu irmão, minha irmã que escuta essa gota. Onde chegar, Senhor, a minha voz? Eu gostaria que chegasse a voz de Deus. Deus, nós tivemos ontem a eleição no Brasil, teremos segundo turno. Queria te pedir que o Senhor continuasse cuidando da minha mente, do meu coração, para que eu mantenha a serenidade, a normalidade, para que eu não me torne uma pessoa tóxica por causa de política e que eu responda aquilo que o Senhor tem feito na minha vida com atitude prática, que eu possa amar a Deus sobre todas as coisas, mas que eu também ame ao próximo como a mim mesmo, como diz lá em Deuteronômio 6, 4 e 5 e Marcos 12. Muito obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.